quem somos e o que fazemos. Então, Donato, eu vou retomar aqui a questão do Luiz Batista, né? Ele dá uma boa tarde a todos e elabora a seguinte pergunta: a opinião acerca das demonstrações contábeis e a opinião acerca da execução dos orçamentos seria reunida em um único relatório elaborado pela unidade técnica do tribunal? Como eu falei, Luiz, ali o importante é que o produto final, né, o que vai com o parecer prévio, represente, né, seja como se fosse um espelho, né, foi o termo que eu usei, em relação à apreciação realizada, né? A forma operacional, como cada Tribunal de Contas vai gerenciar isso, como vai produzir cada conhecimento, é óbvio que é uma questão interna do tribunal, né? Como vai facilitar, de acordo com a sua estrutura, né? E os seus métodos de trabalho. Há casos em que é feita uma auditoria financeira completamente separada, depois esse processo, que seria um processo de fiscalização, é apensado as contas aí do chefe do Poder Executivo, mas acredito que no produto final, né, o produto que no final das contas vai ao plenário para apreciação, já com a minuta do parecer prévio, né, daquelas conclusões do parecer prévio, dos achados ali, deveria sim trazer todas as informações que fossem essenciais para que o Poder Legislativo faça o julgamento, tá? Então eu posso ter, por exemplo, um relatório separado em relação à auditoria financeira, posso fazer a auditoria financeira separada? Sim, sem problema, né? De acordo com a questão operacional ali do próprio ente. Só que é importante que o produto final seja um produto ali compreensível para os usuários previstos, né? Como determina lá a ZNBASP. E aí, pensando em usuários previstos, os principais o próprio Poder Legislativo e também, né, a sociedade, embora para a sociedade eu acho que será necessário ainda que os tribunais de contas evoluam para produzir também questões simplificadas, né, com alguns relatórios simplificados, né, para poder dar essa informação de forma mais palatável à sociedade. Tem a Camila me fez uma pergunta aqui também, eu acho que ela fez reservadamente, mas é algo que eu falei no início, talvez alguns tenham perdido, eu vou colocar aqui para todos. Ela perguntou como é que ela pode acessar a tese. Tá? A tese em si, Camila, ela deveria já estar lá no repositório da USP, ela vai entrar lá em algum momento, mas costuma ter alguns atrasos. Então, a última vez que eu consultei, ela ainda não estava lá, né? Embora ela vai, logo ela deve estar. Mas tem um livro, né, que saiu recentemente, né, lançado recentemente, que o download pode ser feito de forma gratuita. No começo do chat, eu não sei se quem entrou depois consegue pegar o começo do chat, José. Então, se puder colar de novo, de repente, tem um link que dá para porque pode ser feito lá, Camila, o download gratuito, tá? Do livro, que tem basicamente alguns conteúdos mais específicos em relação aos dados foram tirados lá, mas também tem lá um link para um suplemento que traz todos os dados da tese. Então, eu acho que toda a informação que está na tese, considerando lá e o suplemento, considerando o livro e o suplemento, lhe atenderão. Mas, de qualquer forma, daqui uns dias, de acordo com a eficiência, ainda mais no meio de uma pandemia, a USP deve colocar lá no banco, né, de teses e dissertações. Muito bem. Temos 2 inscritos aqui no chat, o Amauri e a Débora. Você acha melhor fazer uma pergunta de cada vez ou você responderia as duas de uma vez só? À vontade, pode do jeito que você achar melhor, José. Vamos ver. Vamos lá. Amauri, você primeiro, depois a Débora. Bom, primeiro, Donato, é importante dizer que no nosso meio se escreve muito pouco sobre os tribunais de contas, né? Agora começa a aparecer um conjunto de pessoas, conselheiros, substitutos de conselheiros e de ministros e tal, que começam a desenvolver teoria no nosso meio, né? Então é importante aí a tua contribuição, acho que ela vem em boa hora e ela nos ajuda a dialogar com a sociedade. Queria fazer 2 ou 3 comentários. O primeiro deles, quando você trata da cadeia de execução orçamentária, e todos nós temos o cacuete de começar falando do PPA, LDO e da LOA, né?
E esquecemos de uma exigência que é de natureza eleitoral, que é para registro das candidaturas aos executivos, é indispensável que tenha um plano de governo, não é? Ainda que ele não esteja determinado, ainda que não esteja determinado qual a formatação que ele tem que ter e qual é, portanto, o mínimo de informações que ele tem. Mas na última eleição, por exemplo, o candidato do PSOL apresentou um plano com 228 páginas. É claro que teve um candidato aí qualquer que tinha 5 páginas somente, né? E que era uma espécie de PowerPoint que nada dizia a respeito de um plano de governo. No entanto, acho que nós, como cidadãos, precisamos avançar e nós, como auditores, precisamos considerar isso relevante, porque é um momento rico, ou deveria ser um momento rico de debate com a sociedade, que levaria à sequência, né, da cadeia do que você chama de não é você que a legislação chama da execução orçamentária. O segundo elemento, depois, se você quiser comentar sobre isso, fique à vontade. Talvez você tenha tratado disso no livro e apenas não tenha apresentado aqui. A segunda questão tem sido muito apresentada pela Hélida Graziano, que certamente você conhece, é procuradora do Ministério Público lá do TCE de São Paulo, que trata da indisponibilidade das determinações constitucionais, ou seja, os mínimos constitucionais precisam ser cumpridos, eles não estão em discussão e nós, como controladores, precisamos nos aproximar da população, exigindo o cumprimento desses mínimos constitucionais, porque eles são resultantes, vamos dizer assim, de uma pactuação, né? Uma pactuação do processo nacional, do processo civilizatório que o país encaminha e, portanto, não há possibilidade de serem rediscutidos ou minimizados ou desatendidos por motivos menores. E, por fim, embora não seja pauta do teu livro, e acho tem sido muito caro para a FENAS-TC defender a ideia de que nós precisamos dar publicidade das nossas posições, começando pelos relatórios da auditoria, e precisamos escrever, e aí eu quero ganhar você também para defender essa tese, é de que os colegas que fazem a análise das contas dos executivos opinem publicamente sobre isso, escrevam artigos, deem entrevistas, falem sobre isso, certo? Não fazendo política do modo vinculado a um partido ou ao outro, mas fazendo a boa política, a política da auditoria, a política de quem está fazendo a análise profunda da matéria e que a gente possa contribuir para traduzir numa linguagem mais direta e simplificada, de modo que a população possa participar do debate público dotada de informações. Então, seriam esses 3 registros, e aí parabenizando aí o teu estudo, né? Tua linha de estudo, né? E a publicação e a tua disponibilidade para discutir, né, com os colegas e possivelmente com a sociedade aquilo que você produziu como teoria importante aí sobre o nosso sistema. Valeu, Josué. Obrigado, Maria. Donato, acho que você responde, e depois a Débora formula a questão, e tem o Rodrigo está inscrito também, está anotado aqui, Rodrigo. Ok. Bom, obrigado, Amaury, aí pelas congratulações em relação à contribuição, agradeço bastante. Eu vou aqui de trás para frente, tá? Em relação aos colegas opinarem, né, falarem sobre, não só, aí eu acredito que não só seria em relação às contas do chefe do executivo, mas em relação a qualquer trabalho, né, que eles vierem a fazer, eu acredito que o que tem que se observar é realmente o que estiver disposto nas normas de auditoria, né, que são normas hoje internacionais aí, que nós estamos convergindo para elas, né, por meio da ZNBASP, e também eventual código interno de ética, né, algo assim, né? Esse é o único cuidado que eu acredito que os colegas têm que ter. Mas, assim, nas normas de auditoria, considerando que cada tribunal tem um código de ética que às vezes diverge,
não vou falar sobre isso, mas nas normas de auditoria fica muito claro assim, que o auditor ele tem que preservar a confiabilidade, a, a confidencialidade das informações que ele obtém em decorrência da auditoria, enquanto o trabalho não é público, né? Depois que o trabalho se torna público, ele pode falar sobre o trabalho que é realizado. Agora, também tem que ter o cuidado da forma como vai fazer isso para que não denore sobre dívida pública. Então, logo desde o começo ali dos estudos lá em 2016, eu tive algum contato, eu tenho um contato com a Hélida, acompanho aí os escritos e palestras dela. Para mim, ela tem toda a razão. Em relação, o senhor deve ter visto que eu coloquei o primeiro critério, os primeiros critérios que eu coloquei foi efetivamente a observância das despesas mínimas obrigatórias em saúde e educação, né, que são provavelmente os mais importantes critérios que tem em relação à apreciação da execução dos orçamentos. Em relação aos mínimos condicionais, mais do que isso, eu tenho até um artigo publicado com a professora Sueli Dalari, da Faculdade de Saúde Pública da USP, defendendo a inconstitucionalidade do artigo 110 do ADCT da Constituição, que foi incluído pelo novo regime fiscal, quando ele acaba reduzindo, né, para o futuro as despesas mínimas obrigatórias em educação e saúde. Né? Então, em relação a isso, eu totalmente concordo com a Hélida. Nós temos que ter responsabilidade fiscal. Né? Por acaso, ontem eu conversei com a Hélida e ela me falou que ela tem defendido, né? A responsabilidade fiscal serve para que o Estado possa prestar boas políticas públicas e tenha condição disso. Não é para ter dinheiro guardado, não é simplesmente para ter uma boa condição fiscal, mas para que ele possa, porque um Estado com a situação fiscal deteriorada, ele terá dificuldades em prestar políticas públicas da forma apropriada. Né? Então, a responsabilidade fiscal não é o objetivo, né? Ela é um instrumento, né, para que boas políticas públicas possam ser prestadas. E em relação ao primeiro ponto, em relação ao plano de governo, realmente eu trato desse ponto, né, na mesma sessão que eu trato do PPA e da LDO, dentro da execução do orçamento, eu trato também do plano de governo. E o que eu falo lá, e repito aqui, é o seguinte: o plano de governo é exigido pela legislação eleitoral, ele é muito importante para saber os propósitos, né, do chefe de poder executivo. Ele pode ser colocado na apreciação das contas do chefe do executivo pelos tribunais de contas, se eles decidirem, no sentido de dar mais, de ampliar a accountability. Tudo que amplia a accountability, tudo que amplia a informação, né, deixa claro, reduz a assimetria de informação em relação ao chefe do Poder Executivo, e tanto para os nossos representantes no Poder Legislativo quanto para a própria sociedade em si, para que ela possa usar essa informação quando ela for novamente exercer a accountability vertical, né, especialmente com voto nas urnas. Então, é uma informação que é útil. Só que tem que ser considerado o seguinte: o plano de governo ele é um documento, ele é uma declaração pessoal do então candidato, né? Ele é uma declaração unilateral, né? O que é a decisão do Estado é o PPA, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é isso que vem do debate, né, do Poder Legislativo, né, do ciclo orçamentário realmente. Então, um critério para poder modificar a opinião em relação às contas, o plano de governo não pode ser, porque ele não é a decisão estatal. Né? A população, sim, vai poder julgar, quando ela for votar novamente, se o candidato cumpriu ou não cumpriu com aquilo que ele prometeu no seu plano de governo. Né? Agora, o Estado não é só o chefe do Poder Executivo. Né? Então, o que ele tem que buscar é o que for decidido nessa conjunção, né? nesse diálogo, né? nesse debate entre o Poder Executivo e
o legislativo ali, né, na elaboração do orçamento. É porque o orçamento é que é a decisão estatal, entendeu? Então, por isso eu não coloquei aqui como critério o plano de governo, mas eu falo justamente isso lá no livro, né, na tese, que é importante, é interessante. Se o tribunal tiver condição de colocar lá, vai dar uma informação a mais para a população, mas isso não é um critério para a opinião, entendeu? Essa é o que eu defendo lá, é o que, para mim, decorre do nosso sistema constitucional de accounting. Não sei se eu consegui responder aí as questões do Amari. Obrigado, Donato. Pelo positivo dele lá, acho que está satisfeito. Débora, com você. Boa noite a todos. Parabenizar o nosso palestrante, agradecer por estar aqui conosco, por disponibilizar o material também. E aí já pedindo, de repente, disponibilize seu e-mail, porque a gente vai lendo e vai querendo trocar ideias. Uma questão até voltando a essa questão do plano plurianual e a questão dos planos de governo também, se nós não deveríamos, eu concordo que a gente não vai analisar a execução e compará-la com o plano de governo, mas eu acho que a gente deveria analisar o processo de elaboração do PPA. E é isso também te pedir a opinião, porque eu até nesse momento também estou fazendo uma especialização na ENAP e estou trabalhando com isso. Peguei 107 PPAs e me concentrando na área da educação, que é uma predileção de análise, e comparando com os planos municipais de educação, com o próprio plano nacional, né? E aí, então, vem esse questionamento, se na elaboração, considerando a participação popular, considerando a vontade popular através do plano de governo, da escolha de um plano de governo, né? E a própria participação durante a elaboração do plano, qual é o resultado, então, através desses PPAs. Então, o que eu questiono é se nós não deveríamos começar sobre essa questão, de analisar o modo com que foram concebidos os planos plurianuais. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é que, sobre as nossas análises, as contas de governo, bom, a gente vive até nos discursos a gente vê uma dicotomia, ou uma aparente dicotomia entre o que seria a questão fiscal e a realização das políticas públicas. E se vê tendências, então, a priorização ou do ajuste fiscal ou da realização das políticas. E eu vejo como uma grande dificuldade a gente conciliar nas nossas análises, porque já ocorreu situações de se verificar que quem se fizesse uma análise sob o ponto de vista da responsabilidade fiscal, se tinha uma determinação para o gestor, mas, por outro lado, uma outra determinação quando em relação à execução de uma política, que acabavam sendo conflitantes. Então, eu acho que esse é um desafio, e é um desafio difícil, assim, da gente conciliar, e como falaste que a responsabilidade fiscal é um meio, então eu não sei se nós teríamos que entrar profundamente nas contas e verificar, digamos, como atingir a responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, contemplar a execução de políticas indispensáveis, né, considerando que o Estado existe para prestar o serviço à população. Então, como que a gente poderia trabalhar essas questões? Obrigada. Donato, contigo. Obrigado, Débora, pelas perguntas. Assim, sobre mais uma vez de trás para frente aí, né?
em relação à responsabilidade fiscal e às políticas públicas. Nós, enquanto auditores, nós temos critérios, né? E o que a gente faz é comparar a situação real com os critérios, né? Então, os critérios de responsabilidade fiscal estão muito claros ali. Eu acho que nós não temos tanta margem na hora de fazer a nossa apreciação, não. Nós estamos vinculados em relação a esses critérios, né, que estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, e eles estão ali fixados justamente porque, assim, em relação a essa, eu digo em relação a essa dicotomia, né, de responsabilidade fiscal e políticas públicas, né? Nós temos que considerar aí que as políticas públicas têm que ser para hoje, né, e para amanhã, né, para o futuro, né? Então, tem que ter também uma sustentabilidade, né? Como eu disse lá em cima, eu não vejo realmente uma dicotomia, né, em relação entre a responsabilidade fiscal e as políticas públicas. Eu acho que a responsabilidade fiscal é um meio e você só consegue alcançar com perspectiva, né, no hoje e no amanhã, né, no atual e também no longo prazo. Você só consegue ter políticas públicas bem executadas se você tiver responsabilidade fiscal. Senão os problemas virão. Eu posso até ter algo muito bom hoje e logo, logo eu não terei nem o mínimo do mínimo, né? Então, assim, eu realmente, assim, eu não consigo ver dentro do nosso trabalho de auditoria, enquanto comparação com os critérios, como nós poderíamos, por exemplo, deixar de aplicar um critério da lei de responsabilidade fiscal, porque assim seria melhor para executar determinada política pública. Acho que os nossos critérios estão, nesse sentido, em relação à responsabilidade fiscal, bastante bem dados. Assim, não que seja fácil essa apreciação, né? É complicada, é difícil, tem que ser considerada, mas assim, eu acho que não tem como nós nos desviarmos dos critérios, tá? Sobre a questão da concepção do PPA, é perfeito, né? Os planos de educação, os planos de saúde são documentos, são decisões do poder público, né? Eles estão ali e não tem sentido fazer um PPA que não esteja de acordo com esses planos, né? Eles estão ali para poder alcançar os objetivos regulados, né? Tanto dentro do ente, ali se for o município, por exemplo, quanto nos entes maiores, né? Algo que vem de forma coordenada, né? Nos 3 níveis aí da federação. Então, o PPA deve, sim, e é muito pertinente que o Tribunal de Contas avalie quando for elaborar, né, em relação à elaboração do PPA, se ele foi executado de acordo com o que está nos planos de educação e de saúde especificamente, né? Em relação ao plano de governo, como eu disse, ele é ainda a posição unilateral do candidato, ele não é a decisão do Estado, diferentemente dos planos de educação e de saúde. É o que se espera, né? É óbvio, isso eu também coloco lá na tese, que quando o candidato for enviar o seu primeiro PPA, que esse PPA seja condizente com o que ele prometeu ali no plano de governo, e não só no plano de governo escrito, como o que ele prometeu durante as eleições, né? Mesmo que seja de forma verbal, né? De forma oral. Só que, assim, entre as eleições, né, entre a campanha e a apresentação do PPA, tem uma série de compromissos que ele acaba tendo que fazer e já vislumbrando, né, o que ele vai alcançar, assim, qual o PPA que ele vai conseguir aprovar ali para a decisão do Estado, efetivamente, no parlamento, né? Então, assim, se tiver diferenças entre o PPA e o que ele prometeu no plano de governo, eu não vejo como isso poderia ser um critério, por exemplo, para modificar a opinião do tribunal em relação às contas. Mas, como eu disse, é uma informação importante, é uma informação interessante de estar lá, é uma informação que eu acredito que a população gostaria que o Tribunal de Contas fornecesse, né, como principal usuário aí do trabalho, né, indireta, né, e até o Poder Legislativo, né, como usuário direto aí do parecer prévio. Então, sim, se o Tribunal de Contas tiver a condição de comparar com os planos de governo, ótimo, acredito que só teria ganhos, mas deixando claro também no parecer prévio que o critério de que aquilo com o que o gestor, né, o governante, no caso, né, o prefeito, o governador e o presidente se comprometem com o Estado, é o que sai do processo legislativo, né? E tanto orçamentário, considerando o PPA e a LDO, além da lei orçamentária anual, quanto os planos, né, de educação, saúde e etc. Obrigado, Donato.
O próximo inscrito é o Rodrigo. Com você a palavra. Certo. Donato, mais uma vez, parabéns aí pela apresentação, pelos estudos, pela tese. Na verdade, o que eu ia perguntar, a Débora já se antecipou e perguntou, e a minha questão era justamente para fomentar só o debate, né? A gente já discutiu isso aqui no TCE, mas seria nesse sentido, né? Em que medida a avaliação de resultados das políticas públicas deve ou não influenciar o opinamento conclusivo do tribunal no parecer prévio, né? Essa avaliação, certamente, políticas públicas, estaria inserida no contexto da apreciação da gestão orçamentária, né, do exercício, e a questão é justamente essa, principalmente esse ano, que nós tivemos aí, em função da pandemia, uma certa flexibilização fiscal, né, foi dada uma abertura, né, uma margem fiscal maior para os gestores, justamente para poder conduzir as políticas públicas voltadas às ações de enfrentamento à Covid, né? Então, dada aí a situação de calamidade pública, a possibilidade de abertura de créditos extraordinários e por aí vai. Então, em que medida, né, o resultado, na verdade, dessa execução dessas políticas públicas deve ou não influenciar a opinião do tribunal? Mas é para fomentar o debate aí, Donato. Obrigado, Rodrigo. A pergunta da Débora foi até mais em relação à formulação do PPA, né? Agora nós vamos para outra ponta lá, né? Em relação ao resultado das políticas públicas. Não só em relação às políticas públicas, mas até em relação à questão fiscal mesmo, assim, as metas, os objetivos são fixados, né? As prioridades e as metas. E o que se espera do gestor, o que é compromisso dele, é que ele busque, né? Que ele possa gerir a administração buscando essas metas, né? Então, tanto em relação à política pública quanto em relação ao fiscal. Então, assim, se ele vai alcançar a meta ou não depende de uma série de circunstâncias, na realidade, né? É lógico que na questão fiscal ele tem uma série de instrumentos, né, como contingenciamento, né, para pagar, então, que ele é obrigado a tomar dessas medidas. Então, são essas medidas que, se ele não agir de acordo, que, na minha opinião, podem acabar causando a modificação e, no limite, até a rejeição das contas do chefe de Poder Executivo, né? Por outro lado, se algo aconteceu lá no finalzinho do exercício que não tinha nem mais tempo, né, e que levou o exercício, nem mais tempo de intervenção do governante, levou o município a não cumprir determinada meta do ponto de vista fiscal, nem me parece que seria o caso de rejeitar as contas em relação a isso. Isso vale também, e aí de forma muito mais complexa, né, para a questão das políticas públicas, né? O que ele tem que demonstrar, né? A Débora falou dos planos nacional de educação e saúde, né? Nós agora temos as ferramentas importantes também dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são questões também interessantes de estarem ali nos pareceres prévios, com metas, né, para cada ente. Então, são critérios que nos dão em relação a essa questão das políticas públicas. Agora, realmente, o que o tribunal precisa deixar claro é se ele buscou isso, né? Se ele buscou executar o orçamento para cumprir as políticas públicas ou se ele foi em sentido totalmente contrário. De forma que, a princípio, né, pelo menos no estágio de amadurecimento que os tribunais estão, ele teria que ficar demonstradamente que ele não buscou cumprir, né, melhorar a educação, né, ter as políticas de saúde e tal, para que ele pudesse, por exemplo, tomar uma rejeição de contas por conta disso. Mas essa informação precisaria estar muito clara lá para que o legislativo pudesse considerar isso quando fosse fazer o julgamento, ainda que o tribunal não rejeitasse as contas por causa disso, né, ou nem colocasse uma ressalva, até porque o parecer do tribunal é mais assim, em relação à execução dos orçamentos, que seria onde isso se encaixasse, em relação à conformidade com os princípios, né, e demais normas constitucionais e legais, né? Então, teria que ser algo realmente dramático para ele levar uma rejeição de contas em relação a isso. Mas a informação é importante que esteja no parecer prévio, porque os usuários são o legislativo e a população. Então, a população, quando for votar, ela pode, né, e deve, e certamente vai, se estiver bem feito e voltado para ela, e compreensível, a informação que o Tribunal de Contas vai produzir, né? Enquanto entidade fiscalizadora superior, a nossa função é justamente produzir informação confiável, né? Ter credibilidade para isso. Então, isso precisa estar lá nos pareceres prévios também, essa questão da análise das políticas públicas por essa razão, ainda que não leve à rejeição das contas pelo tribunal,
em determinado caso concreto, ou sequer até a modificação da opinião com a ressalva. Muito bem, Donato. Nós não temos mais nenhum inscrito aqui no chat. A gente já está há mais de 1h30 aqui conversando, te ouvindo e trocando ideias. Nós vamos encerrando, então, este encontro Covid-19. Gostaria de agradecer a presença dos colegas do Espírito Santo, na pessoa aí do Rodrigo e da Simone, e na tua própria, Donato, nosso palestrante, assim como os demais colegas aqui do Rio Grande do Sul, destacar a presença do Daniel Santos, que é lá do Sindilex, do TCM de São Paulo, que nos acompanhou aqui desde o início, e dizer que vivemos um momento especial, né? Um momento de repensar um conjunto de coisas. É um momento em que a humanidade deu um break, né? Quer dizer, a natureza deu uma parada na humanidade, na verdade, né? E é um momento em que a gente acaba utilizando esses espaços para tentar produzir um futuro melhor. Essa foi a intenção do CEAP e da FENASTC, ao nos reunimos todas as tardes de terças-feiras nesse ambiente virtual, e estamos aprendendo, inclusive, a usar mais desses recursos, né? Porque estamos nos aculturando com essa nova forma de trabalhar, que é bastante cansativa também, né? Eu não sei vocês, mas eu fico em duas reuniões virtuais e saio pior do que nas reuniões presenciais que eu participava, né? Mas, enfim, a gente vai se ajustando às novas tecnologias e às novas formas de existir. E esperemos que essa pandemia regrida, né? E a gente possa voltar às nossas convivências pessoais tão caras aos brasileiros, né? Numa dessas conversas que a gente vê pela internet, aí tinha um médico atuando no Brasil há muito tempo, mas chinês, né? E ele fazia uma avaliação lá no início do que poderia acontecer e ele ria, né? Da situação em que nós brasileiros nos encontraríamos diante da impossibilidade dos contatos pessoais, né? E ria não de sacanagem, mas né, do que é para a gente viver sem estar próximo, né? E, bom, vamos nos aproximar das formas que são possíveis no momento para ali na frente podermos nos encontrar pessoalmente. Desejo a todos vocês um restante de semana bom e cuidem